maior sabotador no inglês. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, my friend. Aqui é o Coach Esteban, a mais uma live com o Coach Esteban, onde eu abordo basicamente os temas que afetam mais positiva ou negativamente o teu processo de aprendizado do inglês. E hoje estaremos falando sobre o teu maior sabotador no inglês. Teu maior sabotador, aquela coisa que não te deixa ser fluente. Eu postei uns stories onde eu perguntava para as pessoas: você já sentiu estresse, decepção, raiva, ansiedade ou frustração quando precisa falar inglês ou na hora ou antes de falar inglês? E abismalmente a resposta, mais de 20 respostas foram sim. Todas foram sim. Não teve uma pessoa que não falou que não. E eu não poderia responder que não. Porque eu também senti isso, só que eu senti isso nos meus anos da adolescência. E hoje eu estou aqui para te ajudar com relação a esses tipos de sentimentos que são gerados a partir do fato de pensar tipo, putz, eu tenho que falar inglês mesmo? E acontece, é comum, tranquilo. Nem adianta também dizer que talvez para você não aplique o fato de termos um sabotador, porque para você é uma pessoa que não se sabota. Esquece, my friend. Esse sabotador é um sabotador que todos temos, eu me incluo ali. Todos temos, ele faz parte da nossa vida. Esse sabotador, ele está conosco, contigo, comigo, com João, com a Maria. Ele está na vida de todo mundo e o que ele faz é atrapalhar o processo de aprendizado do inglês ou a sua jornada à fluência. Ele também atrapalha outras coisas na tua vida, mas você sabe que eu falo com relação ao inglês. No entanto, você também pode ressignificar essas informações para qualquer outro tema ou qualquer outra coisa que você gostaria de ver com relação à sua vida, my friend. E veja que principalmente por causa desse sabotador é que somente uma de cada 5 pessoas conseguem ser fluentes. Quando as pessoas realmente tomam a decisão de ser fluente, de todas essas, somente uma de cada 5 consegue ser fluente. E nem vou entrar em dados do Brasil, mas você sabe que 95% da população não é fluente em inglês. Então, tem gente que está sendo parte desse 5% que ainda também estão sendo sabotados por esse sabotador. Só que eles aprenderam a controlar esse sabotador. Eles aprenderam a ter ele sentadinho atrás e não tomando controle da vida deles. E você estará aprendendo muito mais sobre isso. Os sabotadores não são mais do que o quê? São os teus inimigos internos. São as coisas que não te permitem, aqueles que te detêm de fazer uma coisa ou enfraquecem uma das tuas ideias. Eles, vamos dizer que você quer realizar alguma coisa nova na sua vida e os sabotadores, eles ou te detêm ou te enfraquecem, seja qual seja a coisa que você quer fazer. E o aprendizado de inglês é uma delas e não é à toa que é uma daquelas situações, atividades que o pessoal mais se sabota, junto com dieta e academia. Estamos falando coisas que todo mundo no começo do ano diz, tipo, eu queria tanto fazer tal coisa, e eles vão se sabotando ao longo do processo. E hoje eu vou te falar sobre eles, né? Eles são teus inimigos, eles não querem que você seja fluente. E especialmente esse aqui. E hoje falaremos a fundo sobre o sabotador chamado o crítico. O crítico, my friend! Aquela pessoa, aquele crítico interno que você tem. E eu vou te falar em 3 aspectos desse crítico interno. Será muito interessante, então fica aí, porque serão 3 aspectos que eu estarei falando. E depois passaremos por uma ferramenta, vamos fazer juntos aqui, tu e eu, uma ferramenta para entender quais que são os teus sabotadores e como você pode virar o jogo acima dele. Ou seja, como que você pode parar de se sabotar e tomar o controle do seu processo de aprendizado. Então, falaremos hoje sobre esse crítico, né? Existem alguns outros, como por exemplo, uma pessoa, o sabotador, que ele passa a ser o perfeccionista, não precisa uma explicação, a pessoa que é a vítima, o hipervigilante ou o prestativo, que são pessoas que precisam da aceitação. E existem mais outros, só que não estaremos tocando esses temas em específico hoje, porque eu quero te falar sobre o maior de todos,
O maior de todos é o crítico, my friend. E existe em todos e cada um de nós, né? Nós já estaremos falando com relação aos outros futuramente. E eu quero te contar, antes de entrar com relação ao crítico, com relação ao inglês, eu quero te contar como que ele age nas nossas vidas por meio de uma história que é verídica, 100% verídica. Isso que acontecia quando nós morávamos na Colômbia. Isso são 7 anos atrás. E lá na Colômbia, as pessoas, quando estão dirigindo, não são tão respeitosas na via. Eles não são tão respeitosos quanto no Brasil, pelo menos nas cidades onde eu morei. Então, basicamente, lá existe um adágio popular, ou um ditado popular que nas ruas, tipo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E existe um tipo de pessoa específica lá que pode gerar sentimentos de muita raiva nos outros. E são os taxistas, o motorista de táxi. Porque lá o táxi é diferente. Aqui o táxi você pega num ponto específico ou tem que ligar para ele. Na Colômbia, eles vão andando pelas ruas e você simplesmente pega o táxi. Pega o táxi ali na rua mesmo. Ou seja, você parou, tipo New York, né? New York! Então é isso. E daí, isso é o que faz com que as pessoas que estão dirigindo um táxi, elas tenham uma certa necessidade de trabalho e faz com que eles dirijam de uma maneira um pouco mais selvagem, vamos dizer, palavras bonitas, selvagem. E isso é uma coisa que incomodava demais ao Estevita. Gente, eu sempre que entrava no carro para dirigir, já entrava com o pé atrás, porque eu já sabia que internamente crescia em mim um sentimento de raiva e de crítica às pessoas que estavam no carro amarelo, porque os táxis lá são amarelos. Então, imediatamente, quando eu via perto de mim, um táxi amarelo perto de mim, meu crítico se acionava imediatamente. O meu crítico já entrava na hora e de uma maneira muito forte e eu começava a dirigir totalmente na defensiva e eu começava a ser mais agressivo na hora de dirigir. Mais agressivo no aspecto de eu começava a cortar as pessoas, buzinava, tudo por conta daquilo que eu pensava dos táxis. A crítica interna que eu criei com relação a eles. Então eu estava sabotando a minha maneira de dirigir, ou a maneira de eu me locomover na Colômbia por causa da minha opinião, da crítica tão forte que eu tinha para eles. Isso foi criando em mim um road rage. Road rage é aquele momento de raiva, tipo, é raiva quando a pessoa entra no carro e começa e dirige contra todo mundo. Eu estava tendo isso por causa do meu crítico. Eu estava sabotando isso automaticamente. Ele tomava o controle. O meu crítico tomava o controle automaticamente da situação. E veja se talvez já aconteceu com você em algum aspecto da tua vida. Veja se você identifica um aspecto no qual a pessoa que critica entrou e tomou o controle da tua cabeça e fez você fazer coisas que você não queria fazer, talvez. Então, como eu te falei, eu cortava as pessoas, mas eu cortava feio mesmo, sabe? Eu berrava para eles, xingava no carro. Ah, seu filho da... E, que tal? Você taxista, filho da... cortava, buzinava, tava ali... Então, era uma experiência ruim pra caramba, gente. Isso foi criando minha experiência ruim pra caramba. Você já imaginou, coach? Você já imaginou fazendo isso? Cara, é verdade, tá? Eu era assim, cara. Eu era assim. Não sou orgulhoso, mas era assim. E quando cheguei no Brasil, esse sabotador estava ativo. Só que eu não dirigia aqui no Brasil. E pelo menos em Joinville, que foi a cidade onde nós moramos inicialmente, lá o trânsito não existe. Tem zero trânsito, gente. Zero trânsito. Pelo menos ao meu ver, em comparação com Bogotá, que Bogotá é uma metrópole. E tudo é tão calmo no trânsito que o meu sabotador, ele começou a se desligar. Ele começou a se desligar. E ele começou a desaparecer. Ao ponto que eu já entendia, e isso foi depois de ter chegado no Brasil, 7 anos atrás, que eu entendia, tipo, cara, eu não sou essa pessoa. Eu não dirijo assim. Eu não tenho que entrar num carro e berrar, xingar, buzinar e dirigir na defensiva, cortar as outras pessoas. Não consigo, não tenho que fazer isso. Então eu comecei a calar o meu crítico interno. Mudou totalmente a minha perspectiva. Agora sou um doce dirigindo. Sou um doce mesmo. Eu deixo entrar todo mundo e faço todas as coisas. Mas por quê? Porque quando o meu crítico ele quer se acionar, quando ele quer entrar na jogada, eu falo tipo, você não é bem-vindo aqui, my friend. Isso que nós estaremos falando um pouco mais
com relação a isso. Então veja como o fator externo, que era a minha opinião com relação aos carros amarelos, isso gerava em mim uma reação horrível. E eu te falo esse exemplo, talvez você esteja pensando, tipo, cara, que relevância tem isso com o inglês? E eu te falo a relevância que tem com o inglês, porque o carro amarelo, ele estava gerando em mim uma reação. Assim como quando você vê na sua agenda que tem uma reunião em inglês, gera em você uma reação. Ou quando alguma pessoa te diz, cara, vamos bater um papo em inglês, pum, automaticamente gera em você uma reação. E essa reação são os sentimentos de raiva, frustração, ansiedade, decepção que vão gerando o crítico. E para isso que estamos falando aqui, para que você aprenda o que ele faz, por que ele faz isso, 3 maneiras que ele faz e como você pode combater isso com uma ferramenta maravilhosa. Então, basicamente, vamos definir o crítico. Vamos definir esse cara ruim, sabotador ruim. Quem que é o crítico? O crítico é o cara que ele faz que você encontre os defeitos em você mesmo, nas outras pessoas ou nas circunstâncias. Então, se você está ali sentadinho numa banca de um parque, numa banca de um parque ali então, e começa a passar pessoas, ou não passa ninguém, e você começa a se criticar, tipo, puta, eu estou gordo, desculpa a palavra, tá? Gente, estou gordo pra caramba. Esse é o teu crítico falando. Defeitos. Passou uma outra pessoa e você diz, nossa, mas que menina com esse cabelo tão longo. Crítica, é um defeito. Que você está achando defeito nas outras pessoas. Ou na circunstância. Nossa, mas que parque entediante. Será que todo parque é assim, entediante assim? Então, essa é uma crítica às circunstâncias. Esse ali é o teu crítico falando. Quando o crítico está falando, gera em você o quê? Ansiedade, gente. Você já se sentiu ansiosa no momento de querer falar inglês? Já se sentiu estressada, frustrada, decepcionada com alguma situação que seja até mesmo envergonhada na hora de falar inglês? Se sim, pode deixar o comentário aqui. Porque esse aí é o teu crítico ou a tua crítica que estão tomando controle da situação. Ou como o exemplo que eu dei com relação aos táxis em Bogotá, que eu estava achando os defeitos na circunstância e nos outros, porque eu achava que todo taxista era ruim. Todo taxista não, motorista de táxi era ruim. Eu achava que todos eram ruins. Então, esse crítico ele encontra em ti, nas outras pessoas e nas circunstâncias os maiores defeitos. Então, isso, gente, como ele gera tudo isso, ao gerar esses sentimentos ruins, ao gerar essa raiva, ansiedade, decepção, frustração, isso vai criando uma imagem em você. Isso vai criando uma imagem. Isso vai acumulando, criando uma informação. Olha só que forte é isto. Olha só que forte é isto. Ele faz isto dizendo para você que é a voz da razão falando. É tipo, cara, o inglês é ruim pra caramba. Você nunca vai ser suficiente no inglês. É horrível que você fala inglês. Você se frustra. E é por quê? Porque eu tenho a razão de te dizer isso. E a razão é isso. É a parte lógica. Porque você não tem o conhecimento para fazê-lo. Só que isso é mentira. Ele está se mascarando. Não sei se dizem mascarando, mas ele está se escondendo atrás disso para realizar as artimanhas dele. Que é te sabotar. Sabotar teu processo. Pensa. Quantas vezes já foi sabotado o teu processo de falar inglês? Cara, quantas vezes você já tentou? Quantas vezes a crítica a você mesmo, ou achar em você mesmo os defeitos, achar os defeitos nas outras pessoas, ou nas circunstâncias, numa metodologia, num livro, num professor, quantas vezes isso já te parou de falar inglês? Então, essa voz da razão, ela perde essa força quando você identifica esse crítico. Pensa quantas vezes você deixou, por exemplo, vamos dizer que você está numa reunião. Você entrou numa reunião de inglês, e está o pessoal lá falando, e você está entendendo, porque quando a pessoa não se sente pressionada, ela entende o inglês. Estou no certo? Se não estou no certo, manda um não. Mas eu posso te garantir que a maioria das pessoas dizem, eu entendo muito bem quando falam. Só quando eles ouvem o nome delas dentro da reunião, acabou ali. Mas até ali todo mundo entende. E elas pensam, tipo, putz, eu deveria dizer tal coisa, eu deveria expressar a minha opinião. E ali na hora, o crítico começa a dizer o seguinte, mas o teu inglês não é suficiente. O que você vai falar? Uma opinião do quê? Será que eles vão entender?
Será que essa pessoa vai entender o que você está dizendo? E se alguém te pergunta uma coisa? Gente, o que vai acontecer com você? E daí você entra em modo sabotagem, não faz nada. E no final do caso, você desiste. Isso existe. Eu falo sempre... Poxa, cara, as pessoas me dizem, mas você por que sempre que fala que a pessoa desiste? Porque desiste mesmo. Quantas vezes você desistiu de inglês? E é uma realidade. Então, esse sabotador, ele te anula. Ele está anulando você como pessoa. Ele não está deixando você ser você, embora você queira muito. E está escondendo-se atrás da razão para te dizer que ele está certo. E é mentira, ele não está certo. É inevitável, my friend. É inevitável. E sabe por que é inevitável? Porque o ser humano, nós, infelizmente, temos uma predisposição para enxergar as coisas negativas. Cara, é um instinto de sobrevivência que nós temos. Ou seja, se alguma coisa pode dar errado, você já tem ela na cabeça. Primeiro as pessoas, quando vão tomar uma decisão, primeiro pensam no que pode dar errado. Por isso é que quando as pessoas iniciam um processo comigo ou com uma outra pessoa, ou vão numa escola, diz: em quanto tempo eu vou ser fluente? Porque elas já estão pensando que se passa desse tempo, deu errado. Está entendendo? Que louco isso, não é? Cara, não tem como eu dizer para você, tipo, você vai ser fluente em um mês. Isso depende de você. Mas quando a pessoa pede essa informação, é porque ela já está perguntando para si mesma: como é que eu vou sabotar isso aí? Como é que eu vou sabotar esse tempo que a pessoa me falou? Se eu te falo, você vai ser fluente em uma semana, e passou essa semana, você já está enxergando o negativo. O inglês não serve, ou eu não servo para o inglês, porque nessa semana que Esteban falou, eu não sou fluente. Mas é merda, gente. Isso é... Desculpa. É marota. Alguma coisa assim, eu procurei a palavra. É baloney. É baloney, porque não depende disso. Isso é tudo teu crítico te falando. Porque você está achando o defeito na circunstância, achando o defeito na outra pessoa, ou achando o defeito em você mesmo. Então, o que você faz? Você automaticamente se desculpa nisso. E este crítico, ele é alimentado fortemente pelas suas experiências anteriores. Por tudo que você já viveu com relação ao inglês, ele se alimenta disso. Então, eles vão se encaixando ao ponto de ficar criando uma imagem do inglês, do que é o idioma inglês para você. E, geralmente, tristemente, como temos um foco muito voltado ao negativo, essa imagem é negativa. E quando a imagem é negativa, cara, gera em você sentimentos de frustração, decepção, ansiedade, todas as coisas que tem a ver. Então, isso faz que os teus aspectos negativos do inglês fiquem guardados ou salvados nessa imagem ao invés das tuas vitórias. Por isso que você pode, até hoje talvez, e pensa e reflete, você pode se lembrar do momento em que um professor riu de você, ou que um colega riu de você, ou que um professor, tipo, fez uma careta quando você fala uma resposta, tipo, entende? Essas coisas ficam salvas na tua mente por causa do teu crítico. Ou no momento que você foi chamado numa reunião para falar e você travou, ficou em branco, não conseguiu e simplesmente mandou no chat ou saiu da reunião. Vou te contar uma história top e esta não estava no script. Eu lembro a minha esposa, a Lorena, ela estava numa reunião e ela falou assim, tipo, mandou para mim um WhatsApp, tipo, cara, tô numa reunião, todo mundo falando, está falando em inglês, o que eu vou fazer? Eu falei, relaxa, você entende o que as pessoas falam. Se eles vão te pedir alguma coisa, você veja se consegue se virar e falar. Quando ela escutou o nome dela, a pessoa falou o nome dela, talvez falou tipo para dizer que ela estava dentro da reunião, toda coisa. Quando falou o nome dela, a Lorena saiu da reunião. Ela saiu da reunião. E daí eu perguntei para ela depois de um tempo, depois de uma hora que eu sabia que eu tinha finalizado a reunião, eu falei, como é que foi na tua reunião? O que aconteceu? Ela disse, não, eu saí no meio da reunião porque ele falou meu nome, depois eu voltei. Falei, puta, não acredito. Sério que você fez isso? Sério, imagina só. Olha só. E ela tá totalmente capacitada para responder coisas básicas. Porque ela escuta inglês o tempo todo aqui em casa, né? Então, é engraçado porque o crítico dela foi tão forte que disse, tipo, sai daí! E se sabotou e foi embora. Então, não sei se já aconteceu contigo. E essas experiências geraram em ela, ou geram em você, e geraram em mim também no início, é o modo de sobrevivência que o nosso cérebro entra quando estamos
achando que estamos em perigo. Ou que alguma coisa vai acontecer conosco. E aí é que nos sabotamos. Aí é que você se sabota. Dizendo para você mesmo que melhor nem falar. Melhor ficar melhor ficar Momento! Melhor ficar calado do que fazer uma cagada, tá? Será que você já pensou isso? Já aconteceu contigo? Já passou pela tua cabeça? Se sim, deixa um sim aqui, ou deixa um like, ou comenta, manda para aquela pessoa que já te diz isso. Então, ele faz você ver o defeito nos processos de aprendizado e, eventualmente, isso desencoraja. Am I right? Desencoraja, cara. Isso desencoraja. A pessoa não vive de desencorajamento. Não vive. Então, eu vou te ensinar você a reconhecer quando está sendo sabotado o teu inglês em 3 aspectos. Agora, presta muita atenção. Teu inglês está sendo sabotado se, primeiro, você se autocritica. Ah, Stema, mas você já falou isso? Sim, mas você se autocritica, sabe quando? Quando você fica se chicotando, toma nota disso aqui, se chicotando por as suas falhas passadas no idioma ou os erros atuais. Então, toda vez que cometer um erro, você fica se matutando na cabeça, como que eu falei isso para essa pessoa? Não acredito. Meu Deus, nossa, como é que eu falei isso para essa pessoa? Se você fica se chicotando depois de qualquer erro, você está se autocriticando e automaticamente está sabotando fortemente seu processo de aprendizado. Cara, esse aqui é quiçá o maior sabotador da pessoa. Ou autocrítica. Porque as pessoas nunca acham que é suficiente. Se eu te falasse, tipo, qual que é a tua melhor parte do inglês? O que você faz melhor no inglês? As pessoas demoram 3 a 5 minutos para responder. E se eu pergunto qual que é o teu maior defeito, demora menos de 2 segundos. Porque a autocrítica é forte. Pensa nisso. Qual que é a tua dádiva do inglês? O que é você top no inglês? As pessoas não sabem disso. Não tem essa clareza. Por quê? Porque você prefere se chicotar e se autocriticar pelo processo que está levando. Agora, você também está se sabotando se você critica aos outros. Ou seja, criticar aos outros é se concentrar ou focar naquilo que está errado nas outras pessoas, ao invés de apreciar as coisas boas. Ou seja, basicamente quando você cria comparações de que é superior e o que é inferior. Se você vê o seu coleguinha de trabalho, ou a sua vizinha, ou seu irmão, que você diz sempre tipo, ai, mas o inglês dele é tão bom, o meu inglês nunca será tão bom quanto o dele. Ele é superior no inglês, ele é top no inglês, ele fala de uma pronúncia maravilhosa. Você está criticando aos outros e ali automaticamente está se sabotando, está sabotando seu processo de aprendizado mais uma vez. Então, cabe a você entender se você quer ficar se sabotando ao estar comparando com as outras pessoas. Cara, você nem conhece as circunstâncias das outras pessoas para saber se devia se sabotar ou não. Lembre-se, nas redes sociais você vê o melhorzinho da pessoa. Na reunião, a pessoa está fazendo o seu melhor esforço para aparecer, né? Então, você está vendo o melhor da pessoa. Você não pode comparar isso com aquilo que você não fez ainda. Então, a comparação entre superioridade e inferioridade, ou achar só os erros das outras pessoas ao invés das coisas boas que elas fazem, está te gerando uma sabotagem no teu processo de fluência. E, finalmente, você está sabotando o seu inglês se você critica a circunstância. Ou seja, criticar a circunstância é ver uma situação ou um resultado como alguma coisa ruim, ao invés de ver isso como uma oportunidade. Como assim? Circunstâncias são as situações. Então, por exemplo, as aulas que você faz, se o teu professor faz uma pergunta, sempre te faz a mesma pergunta, ao invés de você tomar isso como uma oportunidade de falar e inventar algo novo, imaginar uma resposta nova, e você diz tipo, nossa, ele está só enchendo linguiça aqui para começar a aula, que seja, você está sabotando seu inglês. Se você dá uma resposta curta, porque a pessoa te perguntou, what did you have for lunch? Um exemplo que eu sempre faço, what did you have for lunch? O que você almoçou? Você diz rice and beans.
Cara, está sabotando, my friend. Porque você está criticando a circunstância. Você não está tomando a oportunidade que está na sua frente de dizer, tipo, I had rice and beans for lunch and they were delicious because my mom made them and my mom's recipe, blá, 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 blá. É sabotagem. Você já se pegou fazendo esse tipo de sabotagem? Se sim, esteja de olho, my friend. Esteja de olho. Então, o que acontece é que quando esses três tipos de crítica aparecem, que é a autocrítica, a crítica aos outros ou criticar a circunstância, dentro da tua cabeça soa como algo totalmente razoável. Como se fosse a verdade sendo falada. Você diz, word, my friend. É isso mesmo. Eu sou ruim no inglês. Puta, para que eu vou tentar? Se eu sou ruim mesmo. E você está se sabotando. Então, assim, todas as coisas ruins que você vai sentindo, ou as coisas que, os sentimentos que hoje em dia gera para você em pensar em falar inglês. Quando as pessoas pensam em falar inglês, puta, já chega um sentimento na barriga, assim, de blé. Quando as pessoas pensam em escrever um e-mail em inglês, você já começa a ficar agoniada, estressada, ansiosa, ou responder uma ligação, imagina, ou fazer uma apresentação em inglês. Todas elas são causadas pelo teu crítico. Todas elas. Não existe uma outra maneira de definir isto. Todas são causadas pelo teu crítico. E agora que você sabe disto, saiba que uma coisa que também existe maneira de você diminuir o volume do crítico na tua cabeça. Assim como eu te disse que eu fiz com relação à direção, né? Direção não. A estar dirigindo na cidade. Eu consegui diminuir isso. Eu consegui dizer para meu crítico, tipo, cala a boca, você não está aqui, não está bem-vindo aqui. Porque como eu te falei, ele nunca desaparecerá. Ele existe aí, o julgamento, a crítica própria aos outros e às circunstâncias sempre estará com você em todo momento, mas ela pode ser diminuída ao ponto de você poder ter resultados. E os resultados se traduzem para nós em fluência no idioma. Ser fluente no idioma. Então, o teu resultado no idioma depende disso. Ou seja, basicamente o que eu te falei ali. O teu crítico, ele deve existir. O teu sabotador deve existir. Porém, ele não pode de jeito nenhum, grava isso, não pode tomar o controle da situação. Não pode tomar o controle da situação. Você não pode deixar que ele comece a dirigir a sua vida. Porque você deixou fazer isso e, eventualmente, você desiste novamente do inglês. E, my friend, olha só. Uma maneira muito interessante de realizar isto, de não deixar ele tomar controle, é você dar um nome ao seu crítico. Yeah? Dar um nome ao seu crítico. Você pode colocar, tipo, João Punhos. Não sei, cara. Anitta Fluentita. Whatever. Você coloca um nome ao seu crítico. Mas é um nome que define um pouco daquilo que você sente. Então, se eu fosse definir, tipo, o meu crítico, quando eu dirigia, eu podia falar Raivas Esteban, não sei. Ou João Raivas. Por quê? Porque era o que eu sentia, muita raiva. Então, o que você vai fazer? Você cria um nome para esse crítico. Você vai criar um nome para esse sabotador. Vai dar um nome mesmo. Pode ser Luísa, cara. Não sei, pode ser Petúnia. Laura Sabotadora. Entendeu? Por quê? Porque daí quando você define seu crítico e você já sabendo essa informação, haverá momentos em que você identifique quando ele está querendo agir. E você vai dizer, quando você identifica que chegou Laura Sabotadora, você diz, Laura, você não é bem-vinda aqui, my friend. Desculpa, Laura, mas aqui este é o meu processo de aprendizado. E eu não vou deixar você sabotar meu processo de aprendizado novamente. É tipo você encarar a Laura. A Laura é a pessoa que não te deixa falar, é sabotador, né? Não, a Laura é tua amiga. Por favor, não encara a Laura lá. Só se ela fez uma cagada grande, tá? Então, identifique quando esse crítico está querendo aparecer e você encara ele. Encare esse crítico. Ou porque você deve saber que isso não é bom para você. Ser crítico ou é autocrítica, crítica aos outros, crítica às circunstâncias, não é boa para você. Então, dê um nome. Você pode dizer,
Aqui já chegou, quando identificou que ele está chegando. Ah, chegou a Anitta Fluentita aqui já me dizer que meu inglês não é suficiente. Mas sabe o que, Anitta? As tuas palavras eu não ouço. Por quê? Eu vou fazer que meu inglês seja suficiente. Você vai ver. E eu vou deixar você calada. Então, isso é identificar o teu crítico e encarar ele. Então, você imediatamente, o que você faz? Você toma controle da situação com o seu cérebro racional, né? Porque ali está teu cérebro sobrevivente entrando em ação. Então, seu cérebro racional. E você pode entrar em contato com o seu cérebro racional por meio do quê? Respiração. My friend, é poderoso pra caramba. Você respira. Se você sente que seu crítico está entrando na ação, que você está começando a ficar ansioso, estressado, com raiva, decepcionado ou frustrado com relação em inglês, ou porque tem que falar inglês, ou porque tem que responder uma pergunta em inglês, você faz o seguinte. Porque você está enviando oxigênio às tuas células do hipocampo. Está dizendo tipo, my friend, teu córtex pré-frontal. Você está dizendo para ele, se ative. Porque o crítico está querendo agir. E o crítico não queremos que ele age. Não queremos que a Anitta Fluentita tome o controle. Então você pode lutar contra esse sabotador. E chegou da tua vez de fazê-lo. Vamos fazer uma ferramenta. Pega papel e caneta aí. Enquanto você pega papel e caneta aí, eu bebo uma água, my friend, right? Vamos lá. Vamos passar por uma ferramenta. Eu vou te dar umas instruções. Você vai ter que escrever as instruções e depois realiza o exercício. Será muito interessante. Você vai ver, passe pelo exercício e você verá a mudança de atitude com relação ao inglês, de como você encara as situações de inglês. Porque você identifica elas. E eu quero dar um exemplo também, novamente, da minha vida. Eu estou fazendo academia e eu tinha um ranço muito grande pela academia. Tipo, eu achava a coisa mais inútil do mundo. E tem exercícios que eu ainda acho inúteis por coisas da vida. E quando estou fazendo exercício que eu acho inútil, eu penso para mim, e eu acho inútil não, tá vendo? Tá vendo como o meu crítico tá falando, cara? Putz, eu não acho inútil, o meu crítico acha inútil. E quando eu vou fazer ele, e que eu falo tipo, será que eu deixo assim, eu já finalizo hoje assim? Imediatamente eu respiro e eu falo para o meu cérebro racional, ou para o meu córtex pré-frontal, não, faz, é teu crítico querendo tomar conta. E não deixa ele sabotar o teu processo de academia. Cara, e tem funcionado maravilhosamente. Porque eu fiz este exercício que você está prestes a fazer. Tá, agora que você pegou papel e caneta, você vai fazer o seguinte. Primeiro, coloca o nome que você deu para seu crítico. Então, eu dei um exemplo agora da Anitta Fluentita. Anitta Fluentita. Sempre que aparece Anitta Fluentita ou Laura... você já vai saber. Então, o teu crítico vai ter um nome. Coloca o nome de crítico, primeira coisa, para passo número 1. Agora, depois disso, você vai escrever 20 pensamentos que você tem com relação ao seu inglês. 20 pensamentos. Pensamentos do tipo, meu inglês é bom, ou minha pronúncia é ruim, eu sei falar frases, eu esqueço vocabulário, ou eu sou muito bom na pronúncia, whatever. Todos os pensamentos que vêm na tua cabeça, pelo menos 20 pensamentos que tem a ver com o teu inglês, right? Depois disso, de você ter escrito esses 20 pensamentos que tem a ver com o seu inglês, você vai classificar eles entre o seguinte. Se esse pensamento é neutro, ou seja, que ele não é coisa nem positiva nem negativa. Se ele é um pensamento útil, como por exemplo, uma coisa positiva, dizer tipo, minha pronúncia é boa. Esse é um pensamento útil. Ou se é prejudicial. Aqui, por exemplo, teve um comentário que nesse momento que a pessoa diz, meu listening é ruim. Meu listening é ruim. Esse ali é um dos pensamentos que você vai escrever na sua folha. Escreve na tua folha, porque isso está te sabotando. Então, primeiro, coloca o crítico. Se você não assistiu a parte da live, volta e assiste, porque eu explico 100% sobre isso. Você colocou o nome, 20 pensamentos. O teu primeiro pensamento deve ser, meu listening é ruim. E as outras, você vai enumerando. Tudo que pensa com relação ao seu inglês. E você marcou como neutro, não tem nada a ver. Útil ou prejudicial. Prejudicial são todos aqueles
pensamentos que te botam sentimentos negativos na cabeça, como por exemplo, meu listening é ruim. Isso é um exemplo maravilhoso. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui para o passo seguinte. Então, você 20 pensamentos prejudicial. Daí você escolhe os prejudiciais, né? E depois de você ter analisado cada um dos sentimentos prejudiciais, ou aquelas frases prejudiciais com relação ao sentimento que geram, né? Você entende o que isso gera na sua cabeça, cara? E como é que você está sendo afetado na sua fluência por cada um desses pensamentos. E logo você vai pegar cada uma dessas frases prejudiciais e vai ressignificar ela para frases positivas, para palavras positivas. Por exemplo, ao invés de você dizer meu listening é ruim, você vai dizer meu listening está em desenvolvimento. Veja como muda o sentimento da pessoa. Se eu falo para a pessoa meu listening é ruim, estou dizendo eu sou uma merda. Desculpa a palavra, mas eu estou falando isso. É um exemplo, tá? Um exemplo. Mas se você diz meu listening está em desenvolvimento, você está dizendo para essa pessoa eu estou trabalhando e me esforçando para que o meu listening melhore a cada dia. E isso é maravilhoso, porque a tua cabeça ela começa a acreditar isto e o teu sabotador ele fica calado, ele fica atrás de uma parede, ele não consegue mais agir, não consegue fazer mais nada, porque você está literalmente tirando os bracinhos do sabotador. Então, ao invés de você pegar você pega todos os seus sentimentos ou aquelas frases que você identificou como prejudiciais e ressignifica para palavras positivas. Então, cada vez que você identifica seu crítico, cada vez que você, pessoal aqui exatamente, agora, Anne, sempre que você pensar meu listening é ruim, cara, imediatamente você vai dizer, meu listening está em desenvolvimento. Meu listening está em desenvolvimento. E repita isso o suficiente para você acreditar isso. Isso vai ter que virar tipo um mantra para ti. Porque toda vez que você vê que vai ser sabotada pela Anitta Fluentita lá, você vai dizer, não, cala a boca, Anitta. Meu listening está em desenvolvimento. Então, em vez de você ir para o negativo, você está dizendo para ela, cala essa boca, menina, porque o meu listening está em desenvolvimento. E assim que você vai lutar contra esse sabotador que não deixa você ser fluente. Isso você faz com todas as frases prejudiciais que você diz para si mesmo. Se você diz, eu não consigo fazer frases, mentira! Você pode dizer, tipo, as minhas frases são simples. As minhas frases são simples. É um pensamento positivo ou neutro, mas ele não é negativo. Então, realiza isso a consciência, porque isso fará você ganhar tempo no futuro e na sua jornada para a fluência, my friend. Posso te garantir isto aqui. Vai ganhar tempo na sua jornada à fluência. E lembre-se uma coisa, assim, aqui para finalizar. O teu crítico, aquele que você colocou o nome, ele deve existir. Ele está na vida de todos nós, porque nós sempre vamos ou nos autocriticar, criticar as outras pessoas ou criticar as circunstâncias. No entanto, ele não deve tomar o controle da tua situação nem da tua fluência. Não deve tomar o controle da tua fluência. Ok, my friend? Então, grava isso, leva isso, aprenda a viver com ele. Sempre que você identifique que veio, identifica e diz, você não é bem-vindo aqui. E não tenha medo de encarar esse crítico, porque ele está dentro de ti. Chame ele bem pelo nome. Anitta Fluentita, você não está bem-vinda aqui. Alright, my friend? Agora, para finalizar, eu queria te pedir que você deixe aqui nos comentários aquilo que você leva para você. E se você tem alguma pergunta, manda aqui para mim, por favor. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e também no YouTube. Então, se tiveres algum comentário, aquela coisa que ficou mais, o que ficou ressonando mais, ressonando, não sei se ressonando é a palavra. Aquele pensamento ou aquela frase que fez mais sentido para você nesta live, eu gostaria muito de ver qual que é. Então deixe teu comentário, compartilha com essa pessoa que você sabe que sabota seu inglês direto por meio da sua autocrítica, crítica aos outros ou crítica das circunstâncias. E te vejo numa futura live, my friend. Como falaria eu sempre. That's it for today. It's Coach Esteban 101 speaking over here. And bye.